Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Felipe Genari, que veio aqui para fora, e vou conduzir o nosso evento de hoje. Prazer estar com todos vocês por aqui. Já vejo que tem bastante gente aqui conectada, compartilhando aqui com vocês. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho, né, o objetivo desse evento, além de trazer mais informações sobre as faculdades na Europa, trazer alguns exemplos concretos para vocês de algumas das diferenças, né, de quem tem cidadania ou não tem. Em muitos dos nossos eventos a gente tem muita pergunta sobre isso, como a cidadania ajuda, pode atrapalhar, o que modifica. Então a ideia é trazer alguns desses principais exemplos. Na conversa de hoje, eu vou falar bem brevemente sobre a daqui para fora, né, para quem está começando a nos acompanhar agora. A gente sempre gosta de começar explicando um pouquinho, né, da empresa, alguns dos principais benefícios de por que faz sentido considerar essa ideia de fazer faculdade na Europa. Vou entrar a fundo nos processos seletivos, trazer essas questões né, das diferenças de consciência e cidadania, falar sobre valores de faculdade, bolsas de estudos, alguns dos pontos de atenção principais que vocês devem ter, né, em vários aspectos desse projeto, falar do nosso trabalho e abrir para as perguntas. Hoje aqui comigo, né, tá o Lucas, meu colega, que ele vai estar respondendo as perguntas que vocês tiverem também ao longo da apresentação aqui no chat, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você tiver ali na hora, acho que até já se apresentou aqui para vocês, né, fiquem super à vontade de conversar, interagir aqui com ele, né, ao longo da nossa apresentação, tá? Motivo não tá... Agora foi. Então vamos lá. Então, para quem ainda não nos conhece, aqui é Daqui para Fora, né, é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior, né. Ao longo desses anos, já foram quase 4.000 jovens através dos nossos programas. Eu, inclusive, fui cliente da Daqui para Fora, já estou aqui há bastante tempo, então tive o privilégio de acompanhar, né, várias famílias nessa trajetória ao longo desses anos. Ponto super relevante, a gente só atua com graduação, não fazemos mestrado, doutorado, intercâmbios. Na nossa equipe tem muitos profissionais que, assim como eu, tiveram essa oportunidade de fazer faculdade fora do Brasil, tiveram essa vivência. Acho que isso passa muita segurança, né, para os jovens e para as famílias que estão prestes a embarcar nessa jornada. E o nosso maior motivo de orgulho, né, algumas das principais universidades que tivemos alunos aprovados ao longo dos anos. A gente atua, né, nos Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido e nos principais países da Europa. Fora do Reino Unido, a não ser na Espanha e Portugal, nosso foco principal são universidades que têm cursos em inglês, então vocês vão ver que eu vou dar bastante, né, informações sobre isso ao longo da nossa reunião também. E sempre que eu mostro esses slides, estou conversando com as famílias, eu acho que, né, em muitos casos gera aquela dúvida: será que, né, meu filho tem chance de estar fora? Será que eu teria chance de passar em alguma faculdade? E para isso, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil. O Lucas ele vai colocar aí no chat para vocês. A ideia dessa avaliação, que é gratuita, é ter essa ideia inicial mesmo das possibilidades de cada um. Vocês vão responder algumas perguntas: nota, área de interesse, país que você quer estudar, se você tem ou não cidadania e de qual país que ela é, orçamento planejado. E aí, né, em até um dia útil, geralmente a nossa equipe te dá um feedback de quais são seus pontos positivos, seus pontos de atenção. E a gente recomenda que depois você agende uma conversa aqui com um dos nossos especialistas para a gente ir mais a fundo na situação de cada um, avaliar chances e explicar também como que a gente consegue, né, orientar vocês. Então, acredito que o Lucas já colocou aqui, né, a, a avaliação no chat. Então vamos lá. Então, por que que eu acho que faz muito sentido, né? Tá bastante gente conectada aqui hoje. Quando o assunto é Europa, a gente vê que atrai cada vez mais estudantes, e diversos motivos, né? O primeiro deles, estamos falando de educação de qualidade, né? Entre as 300 melhores faculdades do mundo, 115 estão na Europa, de acordo com o Times of Higher Education. Então tem muita universidade boa. Então, de fato, né, quando a gente compara com as faculdades brasileiras, a chance de você ir para a Europa, você estudar numa universidade que, se a gente for considerar ranking, é melhor do que as que a gente tem aqui, ela é alta, porque a gente está falando de um grande escopo de universidades, muito por conta do investimento que essas faculdades têm em infraestrutura, em pesquisa e muitas oportunidades para os alunos. Segundo ponto, comparado com alguns outros destinos, a Europa tem um custo-benefício, em alguns casos, né, bem interessante, bem acessível. Depois a gente vai falar um pouquinho mais ao longo da apresentação. Estamos falando, né, de um local que 12 países estão tendo as 30 melhores economias do mundo, né? Então, as oportunidades depois de formado ou durante a faculdade acabam sendo bem interessantes. É, Também é um local que, mesmo para quem não tem cidadania, é interessante e aberto para receber pessoas de fora. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar que na Europa
Em alguns países falta mão de obra, né? Eles precisam de pessoas para povoar os países, basicamente. Então, tendem a receber imigrantes, principalmente os que já são formados, né, naquele país. Ah, é muito comum também que na Europa você consiga ter uma mobilidade bem interessante entre os países. Então, tem o programa de intercâmbio de Erasmus, que você pode fazer um semestre, um ano em alguma outra universidade. A maior parte dos diplomas, né, salvo algumas áreas mais específicas, são válidos em outros países também. Então, você pode se formar em um lugar e trabalhar no outro. Sem contar, né, que, como é um continente de fácil mobilidade, você vai conhecer pessoas de tudo quanto é lugar, né, muitas oportunidades de emprego, de networking depois de formado. Então, de fato, assim, as razões para considerar a Europa são muito interessantes. E aí, quando a gente fala de Europa, não, né, nos processos seletivos e de uma forma geral, ele não é tão padronizado com o que a gente está acostumado a ver no Brasil, por exemplo, no Brasil, desculpa, nos Estados Unidos, né, e até no Canadá, por exemplo. Então, eu vou trazer aqui Europa e vou até distinguir um pouquinho o Reino Unido, né, um pouco à parte, para pontuar para vocês aqui como que, de uma forma geral, o processo por lá. Então, a gente coloca como primeiro ponto aqui, com certeza, a parte acadêmica, né, é o notas escolares e provas que vocês vão ter que fazer, eu diria que é o que mais faculdades na Europa vão avaliar inicialmente. Então, notas aí no Reino Unido, para quem pensa para lá, se candidatar para lá, muito importante fazer esse teste de proficiência aqui, o IELTS e o KVI. Ele é válido para você tirar o seu visto, né, de estudante depois. Então, para quem é o Reino Unido, importante. Para os outros países daqui da Europa, os testes mais comuns, TOEFL, IELTS, o Duolingo, a prova de Cambridge. Aí, para quem está pensando em faculdades na Espanha, em espanhol, né, o CIEL ou o DELE. E aí, na Europa, o Enem, ele tem um peso importante para algumas universidades. Vou falar um pouquinho mais sobre ele aqui depois, né, de como ele é considerado nos diferentes países, mas para quem pensa em Europa, podem, né, considerar sim fazer o Enem, que ele pode acabar te ajudando. Os critérios pessoais, aqui eu acho que eles diferem um pouquinho de quando a gente compara com as faculdades americanas. Então, primeiro pela nomenclatura, né, as faculdades, na parte de redações, no Reino Unido eles costumam ter o que eles chamam de personal statement, que é uma redação bem pessoal, e nas faculdades europeias eles podem chamar de personal statement em outros locais, ou motivational letter. Geralmente, motivational letter é algo bem específico, dizendo por que você é interessado naquela universidade ou naquele curso e como que você acha que isso vai te agregar, né, para o seu futuro. Atividades extracurriculares, eu acho que essa é a principal diferença em relação ao que a gente está acostumado com as faculdades americanas, né? Nos Estados Unidos, você tem aquele espaço para listar até 10 extracurriculares, né? Eu diria que mais. Você tem mais oportunidades de falar sobre ela, enquanto na Europa você vai falar ou no seu personal statement, ou nas redações. É mais incomum que eles tenham esse espaço para você listar todas as extras. E aí uma outra diferença também, em alguns casos, costuma ser a parte de carta de recomendação. Tem faculdades que pedem, tem faculdades que não, e algumas das que pedem também pode ser um pouquinho mais amplo. Não necessariamente tem que ser só de professor e coordenador da escola. Tem alguns locais que permitem até uma carta de fora. Nessas partes aqui de extras, né, entrevistas no Reino Unido são poucas universidades que pedem, enquanto em outros países da Europa eu diria que tem até uma quantidade maior, se comparado com o Reino Unido. Portfólio, né, para quem quer fazer os cursos artísticos, isso é muito comum. E é um grande ponto de atenção aqui. Nos países da Europa, como mencionei, né, de não ter uma padronização específica, tem algumas universidades que podem pedir, dependendo do seu curso, matérias específicas que você precisa ter feito ao longo do ensino médio, ou provas específicas, que podem variar de país para país e de curso para curso. Então, bastante atenção aqui para fazer essas pesquisas e não deixar, né, alguma coisa ficar para trás. Outras diferenças aqui em relação ao modelo de ensino, aqui principalmente Reino Unido, Holanda e Alemanha, né? Aqui eu estou comparando com o Brasil e com os Estados Unidos. Quanto aqui, e nos Estados Unidos a gente tem 12 anos antes da universidade, os cursos são de 4 anos, nesses países são 13 anos pré-universitários, depois mais 3 anos de faculdade. Com isso, né, nós brasileiros aqui, que a gente tem um currículo padrão, para esses países a gente não é considerado apto para aplicar direto na grande maioria dos casos. E aí tem alguns caminhos que podem ser feitos. Muitas universidades vão permitir que você faça um ano de universidade aqui no Brasil, e aí esse ano vai se equivaler, né, esse ano a menos que você tem. Algumas universidades, principalmente no Reino Unido, boa parte delas, vão ter o Foundation Year, que é um ano preparatório que você faz dentro da própria universidade,
né, já definindo a área que você quer e te prepara para depois você seguir. Outros caminhos, né? Tem alguns currículos internacionais que você pode fazer e que podem, né, fazer com que você consiga aplicar direto. Eu diria que os mais comuns aqui no Brasil é o currículo IB, que algumas escolas oferecem. Alunos de escolas americanas também podem fazer os APs. Os APs é possível que você, né, consiga fazer alguns testes, tem alguns locais que permitem que mesmo você não sendo da escola, você possa fazer o teste. Algo um pouquinho mais complexo, mas que é possível fazer, principalmente para quem se planeja aí com bastante antecedência. Então, esse é um caminho. E aí, como você falei, sempre tem uma exceção. Então, tem algumas universidades que têm cursos em inglês na Alemanha que permitem você ingressar direto para a universidade. Semana passada eu vi algumas faculdades no Reino Unido também, são pouquíssimas, mas uma ou outra que permite você pular o Foundation. E na Holanda, algumas universidades, se você tem uma boa nota do Enem e vai bem no ensino médio, você pode conseguir aplicar direto também. Tá? Então, vocês vão ver aqui que sempre tem, né, uma ou outra exceção. Entrando então na questão do com ou sem cidadania, né, algumas das principais diferenças aqui nos países. Acho que a maior, né, talvez a maior que tenha, é para Portugal. Alunos que não têm cidadania, quando você vai se candidatar para uma faculdade privada, ou pública portuguesa, você vai entrar principalmente a partir da sua nota do Enem, né, no vestibular aqui do Brasil. Tem algumas universidades que podem considerar também uma combinação de nota do Enem com nota de ensino médio, enfim. Mas o Enem é o caminho para alunos brasileiros irem estudar em Portugal. Se você tiver a cidadania, nas faculdades privadas, muitas ainda assim vão aceitar o Enem, mas nas faculdades públicas, você não consegue ingressar na universidade com o Enem. Você vai precisar fazer o exame nacional português, que fica lá em Portugal, o estudante precisa ir para lá, que torna, né, de fato, o processo um pouco mais complexo, a não ser nas faculdades do Porto e de Algarve. Para essas universidades, se você tem uma cidadania europeia, mas que não seja portuguesa, você pode escolher se você quer aplicar com o Enem ou com o Exame Nacional de Portugal. Se for português, aí não tem jeito, só com o Exame Nacional mesmo, né? Mas uma vez que você escolhe aplicar como brasileiro, por exemplo, aí você não tem alguns benefícios, né, de aplicar como europeu, que no em Portugal o principal é o custo das faculdades, que diverge bastante. Então, bastante atenção aqui, porque, né, se você tem essa cidadania europeia e quer estudar lá, não tem como escapar, né, tem que fazer o exame nacional. Holanda, principal benefício, né, das universidades de lá é a diferença nos valores. Então, sem cidadania, nas faculdades públicas, a gente está falando de um valor de aulas de 6, em alguns casos, podem chegar até próximo de 20 mil euros no ano. Com cidadania, de 2.000 a 3.000 euros por ano, né? Então, assim, uma diferença muito considerável, né? No mais, aqui os processos seletivos, né, são bem parecidos. Itália, na Itália tem algumas diferenças aqui. Tem muita universidade que vão ter uma quantidade de vagas diferentes para alunos que não são europeus e para alunos que são. Em alguns casos pode ser mais para quem é europeu, em alguns casos pode ser mais para quem não é europeu. A gente trouxe o exemplo aqui da Faculdade de Bolonha, que no curso de Building Construction Engineering tem 70 vagas para quem não é, quem é não europeu e 50 para quem é. Outro ponto, quem não tem a cidadania europeia, antes de aplicar para a faculdade, tem que fazer uma pré-inscrição no University, que é um portal do consulado, né, para você já passar as informações do consulado, de quais faculdades você vai aplicar e tudo mais, assim, depois que você for aprovado, acelera o processo de visto, né? Quem tem cidadania não tem esse step aí antes de se candidatar. E na Itália, né, nas faculdades públicas, os valores são os mesmos, pagos para cidadão e não cidadão europeu, então aqui já não tem essa distinção. Ah, França, né, acho que assim como a Holanda, algumas faculdades vão ter, né, uma distinção no valor pago aqui para quem é cidadão. Algumas vão ter valores parecidos, mas algumas têm essa distinção, como vocês podem ver aqui. Processo seletivo, muitas vão ser parecido. Espanha, assim como os outros países,
eles têm algumas. Na verdade, eles aqui têm várias universidades que têm valores iguais. Então, por exemplo, a região de Andalucia, né, que é onde fica a Universidade de Sevilha, a Universidade de Córdoba, é o mesmo valor para quem é cidadão e para quem não é. Mas tem algumas outras regiões, por exemplo, de Madrid, o exemplo da Carlos III, onde tem essa diferença, né, de valores. Um outro tema, assim como eu falei aí do IB lá atrás, tem uma prova adicional que você precisa fazer para as faculdades públicas da Espanha que não estão na região de Andalucia, que é o PCE. E alguns estudantes que têm um currículo IB, dependendo da nota que tem da faculdade, podem conseguir escapar dessa prova em algumas universidades. E o último ponto aqui, a Bélgica, né? Assim como os outros países, também uma diferença interessante no valor para quem é cidadão e para quem não é, né? Mais um exemplo de faculdade. Então, eu diria que, né, ter a cidadania pode, um exemplo ou outro como de Portugal, né, tornar o projeto um pouco mais complexo, mas de uma forma geral, né, ajuda bastante. Ah, custos, facilidade depois para você ficar por lá. Então, né, eu sei que tem muitos casos de alunos que às vezes podem ir atrás dessa cidadania, e eu acho que vale super a pena sim, pode te abrir bastante portas aqui ao longo do projeto. Pontos de atenção importantes para quem está pensando na Europa. Acho que o primeiro deles é em relação a provas. Como eu falei lá atrás, o Enem, ele pode acabar sendo importante. Importante entender a diferença também do Enem, do que eu expliquei em Portugal versus outros países. Para Portugal, ele tem uma função parecida com o Brasil, é uma classificatória direta. Então, só com a nota do Enem, você já ingressa na universidade. Em outros países, é muito comum que ele seja uma das etapas avaliadas do projeto. Então, às vezes, algum aluno vê, eu vi que aquela faculdade aceita o Enem, aquela faculdade é a Itália, tal. Mas normalmente não é que é um acesso direto. O Enem é um dos quesitos avaliados e ainda você precisa de alguns outros pontos. Segundo, essas provas específicas que eu mencionei, é super importante ir a fundo para entender se a faculdade que você vai se candidatar pede as provas dos países, depende do curso que você quer. Né? Alguns alunos não se atentam a isso e pode acabar, né, prejudicando bastante no processo. E eu não falei lá atrás, mas o SAT, apesar de ser considerado mais em universidades americanas, para as faculdades que têm cursos em inglês, algumas delas na Europa podem considerar, por exemplo, né, para dar os exemplos, a Bocconi na Itália e a IE na Espanha. Elas têm duas opções. Você pode fazer a prova específica da universidade ou você pode escolher fazer o SAT. Tá? Então, pode ser um caminho aqui interessante, a avaliar, né, de fazer o SAT, ter isso como uma possibilidade que pode acabar te ajudando em uma outra faculdade na Europa. Outro, né, critério aqui de tomar cuidado é em relação à seleção das universidades. Muitos alunos que estão acostumados, né, a conhecer mais do processo das faculdades americanas, ou mesmo canadenses e do Reino Unido, tem muita opção de faculdade. Né? Pô, só nos Estados Unidos tem 3.000 universidades. E aí, às vezes, quando você vai para um desses outros países, alguns alunos têm essa ideia de que vai ter tantas opções quanto tem, né, nos Estados Unidos, e em alguns casos, dependendo da área que você quer, pode ser que as opções sejam mais limitadas, principalmente quando a gente fala de cursos em inglês. Então, há alguns cursos muito específicos, pode ser que não tenha em inglês, ou então pode ser que, beleza, tem uma opção na Itália, uma na França, né, em um outro país. Então, tem que ter isso em mente na hora de fazer essas pesquisas. A gente ajuda bastante. Tem uma outra dica de curso em inglês também, quase esqueci. Tem muito aluno que às vezes vem fazer uma primeira reunião comigo, vem conversar e fala, eu vi que aquela faculdade tem curso em inglês, mas quando vai ver, é um curso de pós-graduação. Então, fiquem muito atentos a isso, né? Se o curso é de undergraduate, né? Ou um master's degree, para você não se confundir. Às vezes é um curso que não se aplica. Currículos. Outra comparação aqui com os Estados Unidos e algumas faculdades canadenses, que tem aquele currículo super flexível, que você pode tomar a decisão mais lá na frente, até o final do segundo ano da universidade. Na Europa, né, via de regra, isso não acontece, você já tem que estar muito decidido do curso e da área que você quer aplicar. Em alguns casos, você até consegue fazer uma dupla graduação, como tem em muitas faculdades americanas, mas são duplas graduações já bem correlatas, não dá para ser tão amplo quanto as algumas faculdades canadenses, americanas. E aí, né, o custo-benefício, que eu vou trazer alguns exemplos aqui, acho que é bem, né, bem interessante. E aí, aquela atenção do que eu falei, mostrei os exemplos da cidadania. Mais alguns exemplos específicos aqui das faculdades na Europa. Holanda, eles têm uma coisa que eles chamam de números fixos.
Então, tem alguns cursos de alta demanda que em algumas universidades, que se for números fixos, eles são mais limitados para quantas faculdades você pode se candidatar. Então, na plataforma holandesa, você pode aplicar para até 4 faculdades. Agora, se for um curso números fixos, você pode aplicar para no máximo 2, tá? E aí as outras 2 não podem ser esses cursos de alta demanda. Então, tem que ter atenção com isso. A Itália, eu diria que dos países que a gente atua, é o que tem a maior quantidade de variações, né? Processo seletivo muito diferente se a faculdade é pública ou privada. O processo muda de ano para ano, as vagas são, né, liberadas por editais. Então, tem que sempre fazer uma pesquisa, porque às vezes o que, né, foi no ano anterior, no ano seguinte, muda completamente. Portugal, que eu falei lá atrás, né, da mudança bem drástica do processo seletivo, se você é ou não cidadão europeu. Ah, A França, ela vai ter períodos diferentes que você pode enviar suas candidaturas, geralmente são 2 ou 3 sessões, de novembro, janeiro e março. E a Espanha, como eu mencionei, eles têm aquela prova, o PCE, que é tipo o vestibular nacional. Ele é exigido em todas as universidades públicas, exceto na região de Andalucia e na região de Madrid, na Carlos III, que fica em Madrid. Todas as outras você precisa fazer essa prova. E aí tem essa questão de linha do tempo, né? Principalmente os alunos que estão planejando aplicar para faculdades em diferentes países, é importante vocês entenderem quando esses processos vão acontecendo, porque tem alguns casos que é tranquilo de vocês levarem eles em conjunto, em outros pode ser que se torne mais complexo. Então, por exemplo, em Portugal, as candidaturas normalmente elas abrem em janeiro, nessa primeira fase, né? Você já começa a conseguir aplicar para as faculdades, eles também vão ter fases distintas, geralmente uma segunda, terceira chamada. Na Espanha, a região de Andalucia que eu mencionei, as faculdades abrem em março, né? E aí você já tem o resultado em abril. Já nas outras públicas que você tem que fazer o PCE, você faz a prova em junho, e o resultado, né, de aprovação, vai sair em julho. Ou seja, é só nesse momento que você sabe a faculdade que você vai. Então, para quem tem interesse nessas faculdades, acaba sendo um processo um pouquinho mais complexo, porque se você está mirando em outros países, por exemplo, sei lá, na França, na Itália, no Reino Unido, você já está em fase final, às vezes de reservar moradia, sabe, nas últimas etapas do projeto, enquanto na Espanha você ainda nem fez a prova, né? Então é uma área um pouco mais complexa de você gerir com os outros países em paralelo. E na Alemanha, Itália, Reino Unido e França, tem faculdades que já começam a abrir a candidatura a partir de novembro, tem outras que vão ter um prazo, né, mais flexível. Com relação a valores de faculdades e as oportunidades aqui de bolsa de estudos, sempre que falamos de valores de universidade, né, a gente já está considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Então, aqui eu diria que é um custo completo que os estudantes têm lá no exterior. Como vocês podem ver, é uma variação bem grande. Europa, de 15 a 45 mil dólares por ano, tirando aqui o Reino Unido à parte, de 30, até tem algumas faculdades um pouco mais acessíveis do que isso, de 25 a 50 mil libras por ano. Como eu trouxe de alguns exemplos aqui, a Europa é um local muito atrativo nessa questão. Quando a gente parte só do ponto de aulas aqui, tem universidades que saem a partir de 800 euros no ano, né? E aí, realmente, quando a gente compara com uma faculdade privada aqui no Brasil, é difícil encontrar, né, uma faculdade que fique dentro desses valores. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. Nome da faculdade, ranking do Times of Higher Education, né, principal referência de rankings mundiais. No primeiro slide, ou na primeira coluna aqui, custo anual em euros de aulas para quem não tem cidadania e depois para quem tem. Então, até, né, mostrando alguns dos exemplos aqui que eu mencionei. Tem algumas regiões que têm muito interesse em alunos internacionais, né, e mantêm os mesmos valores. Bolsas de estudos, o tipo mais comum de bolsa de estudos que tem nas faculdades europeias são por mérito acadêmico, mais comum. Aqui eu trouxe alguns exemplos de universidades que ofertam bolsas por mérito acadêmico. E um outro caminho, tem algumas instituições, né, a parte das faculdades, onde você pode tentar se candidatar para conseguir algum tipo de bolsa. Tá? Aqui algumas das, né, mais conhecidas que podem ajudar vocês. E aí, com todo esse contexto, né, algo que eu escuto bastante nessas conversas com famílias e tudo mais, de quem está começando a avaliar e pensar sobre o assunto o processo, né, da Europa é mais simples do que o processo para estudar numa faculdade canadense ou americana?
E aí, né, deixando essa pergunta para vocês, acham que isso é verdade? É um mito? E a realidade é que é um mito, né? Não é um processo mais simples, ele tem outros tipos de complexidade. Então, como vocês podem ver, né, existem muitas diferenças e regras que vão variar de país para país, né, dependendo do curso que você quer dentro de uma mesma universidade, de universidade para universidade, principalmente essa questão da faculdade ser pública ou privada, pode mudar bastante o processo. Se você tem um currículo brasileiro, se você tem um currículo internacional, e como eu já trouxe alguns exemplos aqui, se você tem ou não cidadania. Tá? Então, tem que ter bastante atenção em relação a isso. Isso torna o projeto mais complexo. E grande parte do nosso trabalho é orientar vocês com isso e com outros pontos também. Então, temos dois programas para quem está na nona série do ensino fundamental, primeira e segunda série do ensino médio. A gente tem um programa de preparação, cujo objetivo é ir trabalhando com esse estudante, né, desde esse momento que as faculdades já começam a avaliar tudo que você faz dentro e fora de sala de aula. Nesse programa a gente foca muito na orientação de atividades extracurriculares, o que que você pode fazer, quais são as mais interessantes de acordo com os seus interesses, o seu perfil, como, né, evoluir dentro dessa extracurricular, traçar metas de notas para os seus objetivos, para as faculdades que você quer ou para o país que você tem mais interesse, planejamento para provas. A gente também trabalha um pouco aqui a questão de carreiras, quais são as suas tendências vocacionais, né? Ver onde estão as suas habilidades. Dentro dessas carreiras que você está pensando em estudar, tem boa disponibilidade no exterior, né? Quais seriam as implicações futuras? Você consegue voltar aqui para o Brasil, ou ficar no país por lá? Então, a ideia é que o estudante chegue muito bem preparado na terceira série do ensino médio, que aí é o programa de candidatura. Para quem, ou para quem já está na terceira série, né? Aí vocês entrariam no programa de candidatura, que aí já é uma forma mais objetiva de orientar, né? O que que você tem que fazer ao longo do terceiro ano, quando fazer, o que que é importante, o que que dá para deixar para depois. Vamos ajudar na seleção de faculdades, depois vou entrar um pouco mais a fundo aqui. Seguimos com a preparação para as provas. Orientação de redações com os essays, né? Aqui a gente divide em duas etapas. No primeiro semestre, o aluno tem um programa de redações, e no segundo a gente trabalha de forma bem individualizada para ajudar ele a contar quais são as melhores histórias, como que vai contar, e orientamos também com toda a fase de candidatura, prazos para requisitos, preenchimento de formulários, te envia para as faculdades e dá todo o suporte no pós-admissão. Plano de moradia, plano de alimentação, todos os detalhes até o estudante chegar lá no campus. E tem um time nosso que fica aqui para dar suporte ao longo da universidade. Aqui o exemplo da Maria Luísa, que hoje estuda na Universidade de Amsterdã, e o time que trabalhou com ela. Carol foi a mentora dela na fase de preparação de orientação extracurricular. Thalita, orientadora de application, que ajudou, né, pesquisa de prazos, pré-requisitos. Rafa, um dos estrategistas que ajuda na escolha de universidades. Jamal, orientador de redações. Ele tem uma história bem legal, ele é americano e foi um admission officer de uma universidade no exterior. Então ele era a pessoa que lia as redações e decidia, né, quem ia entrar. E a gente sabe que esse projeto de estudar fora ele gera, né, um pouco de ansiedade nos alunos, insegurança. Será que eu vou dar conta de conciliar junto com uma escola no Brasil? E aí a gente tem a Gabriela Ribeiro, que já trabalha conosco há muitos anos, conhece muito desses desafios que os jovens costumam ter. Quando necessário, ela pode ajudar, né, com ferramentas para lidar com esse momento. E aí eu quero mostrar para vocês como que a gente organiza a seleção de universidades dos nossos alunos. Então, primeiro a gente conhece muito bem o perfil desse estudante, né? Notas, área de interesse, país de preferência, orçamento planejado pela família. E aí, com todas essas informações em mãos, a gente vai montar uma lista de universidades. Quando eu apresento a lista para vocês, a gente resume os pontos mais relevantes. Ranking, ranking na área de interesse do aluno, que às vezes pode, né, ser diferente do que do ranking geral da faculdade. Quais são os pré-requisitos e notas necessárias? Quanto custa? Tem bolsa? Tem benefício para o ser cidadão europeu? Né, várias informações também para o aluno se aprofundar e a família nessa pesquisa. E onde eu acho que a gente agrega mais valor. Além de cada recomendação, eu vou colocar quais são as chances do estudante ser aceito em cada uma das universidades que a gente recomenda. E aí eu classifico como muito competitiva, competitiva, alvo e segura. A ideia é que ao final do projeto o aluno tenha a lista mais ambiciosa possível do ponto de vista acadêmico, que seja, né, diversificada e que a gente consiga ter uma assertividade grande que o projeto vai dar certo, e que toda a faculdade na lista pelo menos tenha a chance de ficar dentro do orçamento da família, né, se precisar de bolsa. Aí quero dar um exemplo aqui, né, de algumas das informações que a gente coloca. Então, por exemplo, a IE, universidade, né, então a gente vai ter notas necessárias aproximadamente, o que que você precisa no SAT, se tem algum teste adicional que eles pedem, no caso aí eles pedem entrevista também, né, quando que você tem que aplicar, todos os cursos que eles têm, quais cursos que eles têm disponíveis, né, em inglês, e aí informações mais específicas.
né, sobre a universidade, se tem moradia dentro do campus, se tem fora. Enfim, então a ideia é que o aluno esteja bem informado, né, sobre cada uma das faculdades, antes que ele defina, né, escolha essa lista. A gente orienta também todo o passo a passo na hora de você preencher, né, as suas candidaturas. Então, depois de definida a lista, a orientadora de application vai vir com um guia de próximos passos, que tem um passo a passo específico para cada faculdade que você vai se candidatar, né, toda essa questão de processos, né, que as faculdades exigem. Então, a gente tem vários processos internos para assegurar que vai dar certo. E aí, queria abrir para vocês, né, antes de abrir, na verdade, para vocês aqui para as perguntas, quero fazer um convite já para os próximos eventos que a gente vai ter. Então, no dia 21, a gente tem um evento sobre bolsas de estudos, todos os tipos de bolsas de estudos que existem. Depois, a gente vai ter uma mentoria em grupo aqui, contando o caso de alunos que se prepararam conosco, ingressaram na universidade, agora estão no mercado de trabalho, e como foi essa transição. E já em junho, a gente tem um outro que fala um pouco da linha do tempo de preparação para as candidaturas de faculdades no exterior. E como teve muita gente que chegou aqui ao longo da apresentação, né, quero mais uma vez reforçar o convite para que vocês façam uma avaliação de perfil, né, gratuita das possibilidades e chances de vocês de admissão e bolsa de estudos. Então, o Lucas vai colocar até agora no chat de novo aqui a avaliação. Essa é a carinha delas, então aqui você coloca, né, nome, notas, onde você estuda, países de preferência, se você tem ou não cidadania, o que você já faz de extracurricular, orçamento planejado. E a nossa equipe vai dar uma devolutiva dizendo aonde que você está bem, né? Quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos de atenção. é, e aí, né, a gente recomenda que vocês agendem uma conversa individual aqui conosco, que a gente consegue em mais detalhes sobre cada uma dessas fases. Tá? Falei bastante. Estou vendo aqui que o chat tá movimentado. Tem os nossos contatos também, pessoal. Mas vamos lá, ver se tem alguma dúvida que, que não foi respondida. Uma pergunta anônima que chegou aqui no Q&A. Existem faculdades públicas na Espanha com ensino em inglês? Sei que a Carlos III tem, tem algumas outras que tem, mas não são tantas que tem, né? Faculdades públicas que têm curso em inglês. Eu agora não estou lembrando de cabeça, mas depois entre em contato conosco que a gente consegue falar de mais algumas outras. Tem algumas que têm um ensino mesclado, né? Com parte do curso em espanhol, parte do curso em inglês. Mas existem sim algumas opções. Aí entra muito no que eu falei também, que dependendo do curso, pode ser que tenham mais, né, ou menos opções. Lucas, você chegou a responder? Me dá um ok se você respondeu todas as perguntas, Lucão, que já estavam antes de eu chegar aqui. Só para eu saber se teve alguma que não foi respondida, pessoal. E se puderem fazendo as próximas aqui também. A Júlia perguntou se existem faculdades públicas na Itália, né, públicas ou privadas em inglês. Sim, Júlia, existem algumas opções com cursos em inglês, tá? Então, existem essas possibilidades. A Rosane perguntou se a gente pegou algum caso de estudante com cidadania francesa querendo estudar na França com bolsa. Eu, particularmente, Rosane, não me lembro agora de cabeça. Eu não tive um aluno recente. Imagino que nós daqui para fora, né, já tivemos. Entra naquele ponto bem interessante, alguns exemplos que eu dei, né? Que se você tem não só a cidadania francesa, mas a europeia em geral, em várias das faculdades públicas, né, de lá, tal, você já vai ter um custo-benefício bem interessante, né, dependendo da faculdade, fica bem baixo, então já fica um valor bem interessante, mas aí eu teria que ver, depois para entrar em contato para ver se teve alguém algum estudante que de cabeça aqui, eu não lembro, e eu pelo menos não tive contato. A Rosane falou aqui que se for francês, não tem acesso a várias bolsas que o governo francês oferece para brasileiros. É, vou até anotar aqui para dar uma pesquisada, Rosane, sobre esse tema, para saber numa próxima. Depois, se quiser entrar em contato com a nossa equipe, né, a gente consegue saber mais a fundo dessa informação aqui. Deixa eu... a Júlia perguntou aqui, nessas provas para entrar nas faculdades, as matérias cobradas, por exemplo, história, é sobre o país? Como a história que os italianos estudam, por exemplo, estudam, ou literatura, por exemplo. Normalmente não, Juliana. Normalmente não vai ser sobre o país, na grande maioria dos casos. É, costumam ser.
provas mais específicas relacionadas à área que você vai estudar, ou alguns casos, prova até de lógica, como por exemplo na IE ou Bocconi. Tá? Então, normalmente não. Francisco perguntou onde realmente, onde... Muito rápido aqui. Aqui. Pode responder as perguntas sobre onde é realizados os exames e os custos são mensais ou anuais? Francisco, salvo o exame aqui, que é nacional de Portugal, que você precisa ir para lá, todos os outros aqui principais que os nossos alunos fazem, na grande maioria das faculdades, é realizado aqui no Brasil, tá? Ou online. Então, sem contar esse de Portugal, pouco provável que você tenha que ir até lá. Aí, geralmente, aí dependendo do exame, alguns vão ser mais nas grandes capitais, os testes de proficiência aí já são, né, mais dissipados em diversas cidades. E os custos variam um pouquinho de país para país, Francisco, mas eu diria que o mais comum em vários locais dele ser semestral ou anual. Em alguns poucos casos é mensal, mas o mais comum é semestral e anual. Graziela perguntou como funciona a bolsa de estudos para quem tem cidadania europeia. Normalmente, Graziela, o mais comum não é ter uma bolsa específica para quem tem cidadania europeia, é ter uma diferenciação, né, no valor. Então, dos exemplos que eu dei, né, em vários casos, só por ser cidadão, você já paga um valor nas faculdades públicas muito mais atrativos do que nas faculdades, né, do que para quem não é. Então, o mais comum é isso, não é ter uma bolsa específica, mas ter um valor mais atrativo. A Ana perguntou se os diplomas europeus precisam ser validados para atuarmos no Brasil e de que forma. Ana, depende muito da área que você está pensando em atuar. Quando a gente fala de áreas como, né, direito, medicina, áreas mais específicas assim, realmente para você, né, não tem como você atuar nessa área sem ter um diploma validado. E aí, o caminho inicial para validar um diploma é que parte das matérias que você fez lá, ela tem que se equivaler a uma faculdade federal ou estadual aqui no Brasil, né? Você tem que traduzir o seu diploma, levar para, né, para essa faculdade, e aí vai ver se tem essa equivalência, para ver se dá, acho que é 70% tem que dar, se não me engano, deu 70%, você equivale o diploma, e aí tem alguns cursos, como medicina, por exemplo, que além disso tem que fazer uma prova do Revalida. Então, algumas áreas é importante. Tem outras áreas, né, principalmente no setor privado e tal, que não vai importar tanto, né, você se formar em administração, em tecnologia, comunicação, as empresas não vão exigir um diploma para que você atue. Então depende muito da área que você se forma. Isso é algo que a gente também considera bastante na hora de orientar os estudantes, quais são mais tranquilos, quais são mais difíceis, quais áreas de repente vai ser mais fácil você ficar e atuar no país. Francisco, os valores que eu apresentei são anuais, né? Então, ali estava o valor anual, mas a forma que a universidade cobra aí que pode variar, né? Que eles podem cobrar por semestre, por mês, enfim. Ah, a possibilidade de bolsa para alojamento e moradia, sim, a gente já teve casos de alunos que conseguiram bolsas que cobriu tudo, aula, moradia e alimentação, muito mais em faculdades americanas, foi o mais comum, mas há a possibilidade. Dylan perguntou: a cidadania europeia é útil para aplicar em universidades que não são de país da União Europeia? Dylan, de uma forma geral, não interfere tanto na sua aplicação, né? A candidatura não vai te ajudar tanto, a não ser franceses que querem aplicar para a região de Quebec, no Canadá, lá ajuda, valores. Mas eu já tive alguns estudantes nossos que, com a cidadania, depois de formados, tiveram opções e oportunidades bem interessantes de mercado de trabalho, tipo de uma empresa que estava no Canadá, que tinha uma filial na Europa e que contratou o estudante, que a cidadania ajudou em relação a isso. Então, pode acabar te ajudando depois. A Gisele perguntou, né, ela falou que o interesse dela é por uma universidade portuguesa, né, e ela tem cidadania portuguesa, se a gente prepara ou indica algum curso para exame nacional. Gisele, a gente não tem essa preparação. Teria que ver aqui. Eu, de fato, não conheço um curso hoje específico para ele, mas no momento a gente não tem a preparação para o Exame Nacional de Portugal. Agora que eu vi chegar algumas perguntas aqui no Q&A também, deixa eu ir para elas. As universidades de Portugal aceitam bem brasileiros com cidadania europeia?
aceitam, né? O ponto de atenção é que você precisa fazer o exame nacional lá em Portugal, né? Que até foi a pergunta aqui da Gisele. Então, que tem esse porém aqui no projeto, mas aceitam. As universidades privadas da Itália têm um valor diferenciado para quem tem cidadania italiana? Tem algumas que têm, mas a diferença no valor não é tão grande quanto a gente vê em alguns casos de faculdades públicas, né? Que muitas vezes é um valor em diversos países, assim, muito diferente. Nas privadas, as que têm a diferença geralmente é uma redução menor, mas tem algumas que tem sim. É difícil fazer a validação do diploma de direito italiano? Olha, eu vou te falar que a gente ainda não teve, pelo menos não que eu saiba, um aluno se formou em direito na Itália e voltou, nem voltou. Ainda não tenho essa resposta 100% para te dizer. Mas eu diria que o direito não vai ser um curso simples de ser validado, né? Porque as leis vão ser completamente diferentes. Então, quando você chegar naquela hora de revalidação de diploma, muito pouco provável que você consiga ter um número de aulas necessárias para validar. Talvez você até consiga alguma coisa, mas vai ser muito comum que você tenha que fazer aulas, né, adicionais aqui no Brasil para chegar nesse 70%. E aí você tem que passar depois na prova da OB, né? E aí, se você fez o direito todo lá, né, talvez vai ser mais difícil também. Então, não imagino que seja um curso simples de revalidar para atuar aqui no Brasil, não. A Júlia perguntou quais faculdades de design são interessantes na Itália. Júlia, alguns exemplos. Polimoda, Instituto Marangoni, é, né, dois que vieram aqui na minha mente. E eu diria que Itália, para, né, design, moda, tem algumas opções, né, bem legais. A Graziela perguntou, né, se o custo de acompanhamento para fora, né, se tem vários formatos de contratação, se a gente pode enviar. Graziela, podemos sim. Eu vou pedir, né, para você mandar uma mensagem aqui para o Lucas. Lucas, depois deixa, acho que você já deixou de novo, mas deixa o contato, que sabendo um pouco mais do seu perfil, Graziela, ou da dos seus filhos, né? É, o ano que ele está, o que ele tem em mente, para quais países hoje ele pensa em aplicar, se quer preparação para o SAT, não quer, vai fazer algum curso artístico que tem orientação de portfólio, então dá para a gente ter uma ideia, né, de quais programas seriam mais interessantes. Até recomendo também uma conversa, individualizada conosco, porque aí a gente tem mais informações ainda, e aí dá para a gente passar um panorama bem específico aí de qual que seria o valor da consultoria. A Rebeca perguntou, né, quais são as faculdades que são boas para a área de ciência da computação na Europa. Você, Rebeca, tem várias. Eu até acho que é legal de trazer essa pergunta, porque é difícil eu falar para você, essa é a melhor universidade, sem saber quais são suas notas, qual que é o orçamento da sua família, é, se o seu foco seria só em cursos em inglês, ou se você está aberta, né, a opções nos países, porque acho que isso que vai dizer quais são as mais interessantes para você. Mas se você quiser olhar o ranking, recomendo entrar. Lucas, depois manda de novo aqui o Times of Higher Education. Lá dá para vocês pesquisarem, né, os rankings gerais que eles têm. E eles também têm rankings específicos por áreas, né? Se você colocar ali um pouquinho no site, né? Ciências da computação, tal, aí você consegue ver quais são as melhores da Europa, as mais interessantes. E aí sempre uma dica aqui, pessoal, é legal vocês olharem pelo ranking, mas depois que olhar o ranking, olha também quais são os critérios, quanto que custa, porque às vezes alguns alunos só vão nessa parte do ranking, se encantam com algumas faculdades e de repente está fora do que aquele estudante, né, tem. Então esses outros critérios objetivos de notas, de orçamento, tem que estar muito atento e a gente, né, ajuda bastante em relação a isso. É isso que ele acabou de colocar. Deixa eu dar algumas perguntas. A Ana Cristina perguntou: nessas faculdades na Europa costumam oferecer o alojamento igual às americanas ou apenas em situações específicas? Se sim, quais situações? Ana, de fato na Europa é muito menos comum que tenha alojamento dentro do campus. É muito menos comum mesmo. E mesmo as que têm, muitas vezes não é suficiente para os alunos calouros chegarem e morar lá dentro. Então, já pensando, para quem está pensando nas faculdades europeias, tem esse ponto adicional de muito provavelmente você vai ter que fazer uma pesquisa, né, de locais para morar. Teria que ver aqui com a nossa equipe, eu não me lembro agora de cabeça quais na Itália
se tem alguma que tem moradia dentro do campus, a gente teria que avaliar. Essa fase do projeto, quem cuida é muito o orientador de application, e aí ele vai ter as informações das universidades, quais tem e se tem moradia dentro do campus. A Gabi perguntou se é possível a tentativa de bolsas para essas grandes faculdades que eu citei aqui, no caso do Polimodo, do Instituto Marangoni. Se eu não me engano, a gente já teve uma aluna que teve bolsa no Instituto Marangoni, sim. É, do que eu me lembro, não foi uma bolsa tão generosa. Então, acho que esse é um ponto importante e que a gente avalia, Júlia, de entender qual que é, Ana Cristina, qual que é o tamanho de... Não, Gabi, desculpa. Qual que é o tamanho da bolsa que você precisa para avaliar se a gente já teve algum caso dentro dessas universidades. E normalmente nessas faculdades, Gabi, a bolsa ela é por mérito artístico. Tá? Então vai ser através da avaliação das habilidades que você tem na área que você está aplicando. A Gabi perguntou também sobre a matrícula, né, para essas faculdades, se elas oferecem subsídio para pagamento de matrícula, como, por exemplo. Gabi, normalmente nessas privadas, não. Tô olhando aqui, tentando lembrar. Não me lembro de ter um aluno em Marangoni ou Polimoda que teve algum subsídio para pagamento de matrícula, não. Acho que a taxa de matrícula, uma parte de bolsa é até, né, mais comum, mas uma taxa de matrícula já não. Caso tenha cidadania europeia, é possível requerimento de subsídio do Estado? Hum, na Itália, você diz? É, também teria que verificar aqui, Gabi. Outra pergunta que eu vou anotar aqui para ver se tem algum modelo de não conheço de subsídio, talvez de empréstimos, financiamento, mas subsídio na Itália, pelo menos aqui dos nossos alunos, a gente ainda não teve, né, recentemente nenhum caso. Uma pergunta aqui anônima, né? A quantidade que minha família pode usar para financiar os estudos é baixíssima. Ainda tenho a chance de estudar fora? Sim, né? Você poderia sim ter chance de estudar fora, mesmo que a sua família, né, não tenha as condições de arcar, mas é importante entender exatamente, né, o seu perfil como candidata, suas notas, sua área de interesse, o que que você tem em mente, né? Talvez não seja possível exatamente aonde você quer, ou talvez, né, seja possível, mas ainda assim um processo muito competitivo, que pode ou não pode dar certo. Então aqui eu recomendo também bastante fazer a nossa avaliação de perfil, né, que dá para a gente ter alguns panoramas e traçar um plano para ver se é possível, se não é, quais seriam as suas chances. Né? E aqui a gente é bem transparente também quando a gente sabe que existe algum risco do projeto não dar certo, daquele estudante, né, não ser aprovado, não conseguir o tamanho da bolsa que ele precisa. A gente é muito transparente antes de começar o projeto, de passar essas informações para você, para a família, né, se começar, tá ciente disso. Então, acho que vale vocês, né, avaliarem. Bom, bem interessante, o pessoal estão interessados, várias perguntas aqui, muita pergunta boa, bem legal. Obrigado por todos, ainda tem bastante gente conectada aqui até agora. Bom, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria muito agradecer, né, a presença aqui de todos vocês. Depois chegou mais uma aqui, Kenny. Chegou aqui uma da Daniele. Se medalhas em Olimpíadas de conhecimento contam no processo de bolsa. Daniele, normalmente as Olimpíadas elas vão te ajudar a entrar na universidade, né? Elas entram nesses critérios de atividades extracurriculares, de alguma coisa além que te ajudam a entrar. Né? Então, diria que pode acabar te ajudando a conseguir alguma bolsa. Tem algumas faculdades que dão bolsa baseada na renda, por exemplo. Então, se você entrar, pode te ajudar para a bolsa, mas não é de forma direta, te ajuda mais de forma indireta. Né? Normalmente, as universidades que dão bolsa por mérito acadêmico, Daniele, vão avaliar mais notas escolares ou notas de provas específicas para aquela universidade. Né? Quais tipos de atividades extracurriculares você indica para as faculdades europeias? Ana, para as universidades europeias, eu acho que é interessante você tentar fazer alguma coisa mais atrelada com a sua área de interesse. Lá, como você já tem que estar muito definida do curso que você quer, né, além dessa questão acadêmica de ver se você tem as notas ou não, o Admission Officer ele costuma, né, a querer entender por que que você quer aquele curso, até a sua redação, seu personal statement, né, ou sua carta de motivação, muitas vezes é relacionado a isso. Então, se você fez algumas atividades extracurriculares que
estejam atreladas à sua área de interesse, né, você passa uma segurança maior para o Admission Officer que você vai chegar lá e vai seguir no curso, vai dar certo. Então, eu tentaria procurar mais atividades focadas nessa área. Eu sei que nem todo mundo, às vezes, né, já sabe o que quer estudar, então também não é que tem que ser uma obrigação, mas interessante. Gabi perguntou, caso tente estudar um ano em uma faculdade pública no Brasil, é possível requerer transferência para o exterior? Nesse caso, seria apenas para as faculdades europeias públicas? Gabi, é sim possível, né? Depois de um ano você requerer uma transferência, é, e não necessariamente só para as europeias, você pode transferir tanto ou para as europeias ou para as públicas, pode ser para as privadas também. Muitas universidades aceitam alunos transferentes, né? Em alguns casos, o processo seletivo vai ser bem parecido, mas vai pedir o que você fez lá na universidade, então é possível sim. Para o design, o que você recomendaria de atividade? Júlia, para a maioria das faculdades de curso de design, você precisa fazer um portfólio, né, que vão ter algumas demandas específicas, né, alguns projetos bem direcionados. Então, recomendaria, né, você se envolver, né, de repente fazer cursos mais específicos sobre a área de design, dar uma olhada, né, ter aquela faculdade que você tem interesse, então, Polimoda, é, Marangoni, dá uma pesquisada no quais são os requisitos de design, os portfólios que eles pediram, ver portfólios de ex-alunos. E aí é um ponto legal aqui na Daqui para Fora, né, além de te orientar no programa de preparação nessa parte de extracurricular, no ano de candidatura, para quem vai fazer curso artístico, cinema, música, atuação, arquitetura, design, você vai ter uma orientadora de portfólio que vai te ajudar, né, primeiro a ver quais são os materiais que você precisa fazer, ver o que você já tem, ajudar a fazer uma curadoria de quais são os mais interessantes e também pensar em materiais novos que você precisa fazer da forma mais eficiente possível. Então a gente consegue te ajudar bastante aqui. Hum. A Gabi perguntou se não existe. Acho que tá. Deixa eu voltar para sua pergunta, Gabi. Nós temos no Brasil, tá? Mas aí não existe um requerimento de bolsa, né? Se você for mirar numa faculdade que tem algum tipo de bolsa, provavelmente você vai ter que aplicar para essa bolsa, sim, né? Não é só porque você já está na transferência que você consegue transferir automaticamente. O que talvez você esteja trazendo, Gabi, tem algumas faculdades públicas aqui no Brasil que vão ter convênios com faculdades, né, espalhadas aí pelo mundo e que de repente, mas aí não é mais transferência, o comum é você fazer um período fora, que aí talvez você possa, né, com esse convênio não pagar ou ter a bolsa que, né, que você teria aqui. Mas se você for fazer uma transferência e tiver um custo na universidade, você precisar de bolsa e precisar, né, se candidatar, ainda assim você tem que se candidatar para essa bolsa. Em faculdades de outros lugares, como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, as atividades extracurriculares também precisam estar atreladas à minha área de interesse, como as faculdades europeias? Eu acho que o primeiro ponto, Eduardo, legal de trazer aqui, não é que elas precisam e sejam obrigatórias de estar atrelado. Você pode ter feito alguma outra atividade e ainda assim abordar e falar sobre ela. Mas, né, nas europeias, se você já tem certeza do que você sabe, do que você quer, é legal você ter algumas, né, tentar pelo menos ter alguma atividade na área, alguma coisa do tipo, porque você consegue ser mais direto ao ponto na redação, do jeito que normalmente as faculdades de lá pedem, e ter mais embasamento sobre isso, tá? Então não é uma obrigação, eu diria que é um plus. Nos Estados Unidos, principalmente no Canadá, tem menos essa obrigação, principalmente nos Estados Unidos, porque os 2 primeiros anos são mais gerais, muitos alunos mudam de área durante o curso, muita gente, né, tá muito indeciso quando aplica, então eles são é comum que você tenha feito atividades em outras áreas, não tem problema. Canadá também, algumas universidades. No Reino Unido, ele já tem um processo um pouco mais parecido com as faculdades, né, dos outros países da Europa, então é mais interessante que eles estejam, né, linkados também. Mas, mais uma vez, Eduardo, não é uma obrigação, sabe? Não é que, poxa, eu fiz outras coisas, fui super bem, né, fiz outras coisas interessantes que não estavam linkadas com o que eu quero estudar, porque eu não sabia ainda. Então, eu não tenho chance de passar numa faculdade europeia, de forma alguma, né? Inclusive, você pode até ter feito coisas mais interessantes que não sejam linkadas do que alguém que fez, mas foi uma coisa mais superficial, tá? Mas se você já sabe o que você quer, que foi, acho que né, alguém já tem alguma ideia e tal, aí faz sentido você ir por esse caminho, né? Ou procurar alguma coisa, né, que esteja atrelada a isso. Ah, Daniele tinha perguntado antes, acho que foi sobre, né, as Olimpíadas de Conhecimento. Mesma coisa com o trabalho voluntário, Daniele, ele não vai te ajudar de forma direta para a bolsa, mas vai te ajudar de forma indireta a entrar na faculdade, pode contribuir com bolsa também.
As faculdades artísticas geralmente pedem um currículo muito variado ou mais específico. São boas as chances de entrar tendo feito extracurriculares de artes? Jean, eu colocaria duas vertentes aqui das universidades, né? Os cursos artísticos. Você pode fazer um curso artístico numa faculdade tradicional e um curso artístico numa faculdade artística, como você mencionou. Nas que tem curso artístico, eles vão, né, eu acho que melhora assim as suas chances você tendo focado muito mais nessa parte artística, né, que é o que eles vão mais a fundo nos seus portfólios. Então, né, com certeza. Uma hora aqui de evento, pessoal, queria muito agradecer, né, a presença de todos aqui. Acho que foi, né, bastante pergunta, muito legal estar aqui com vocês. Né? Como a gente já falou aqui, pois espero vocês, né, em próximos eventos. Marquem uma conversa aqui conosco. Imagina, eu que agradeço Daniele, Leonardo, Eduardo, né, Francisco também, eu que agradeço, pessoal, sempre um prazer, né, conversar com vocês. Marque um atendimento, entre em contato aqui conosco, né, acho que a gente pode contribuir bastante. Muito obrigado, né, mais uma vez, muita gente presente até agora. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Uma ótima noite, né, para todos e nos vemos nas próximas. Muito obrigado. Tchau, tchau.